Até o momento, a gente fez a classificação de um raster individual. Na caixa de processamento, a gente utilizou uma ferramenta que permite a gente, de maneira bastante fácil, bastante intuitiva, fazer a reclassificação do raster por meio de uma tabela. Aqui, no caso, o nitrogênio amoniacal, como a gente pode ver aqui, ele depende do pH. Então, você tem pH inferior a 7,5 e você vai ter os parâmetros. Entre 7,5 e o outro, os parâmetros alteram, e entre 8 e 8,5 eles alteram novamente. Né? E é interessante a gente perceber o seguinte, já a gente deixar muito bem definido que, né, assim como na turbidez você tem valores iguais para classes diferentes, a gente também vai optar pela padronização de utilizar a menor classe. Qual que é o argumento? Que se sobrepor uma classe de ordem maior, né, ela vai prevalecer. Então, a gente não vai utilizar o parâmetro nitrogênio como parâmetro restritivo nessa circunstância, ok? O parâmetro restritivo ele vai valer quando? Quando você for integrar as camadas como um todo para classificar o corpo d'água. Nesse caso, a gente só vai pegar o parâmetro aqui, como 3.7 para a classe 1 e 3.7 para a classe 2, o pH inferior a 7,5, classe 1 menor ou igual a 3.7 e a classe 3 maiores que 13.3.7 e menores que 13.3. Da mesma forma, quando o pH entra na faixa de entre 7,5 e 8, a gente vai perceber que a classe 1 e a classe 2 também têm os mesmos valores. Então, menores ou igual a 2, né, no pH 7,5, classe 1, e maiores que 2 e menor que 5,6, a gente vai utilizar a classe 3. E acontece da mesma forma, a gente vai seguir essa lógica, ok? Dessa forma, né, a gente voltando aqui, então, o que a gente vai fazer? A gente vai implementar uma lógica, e essa lógica vai se basear na lógica booleana. A ferramenta raster, a calculadora raster, é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem no QGIS. Então, eu vou criar uma camada temporária, tá bom? Com o nome turb, de turbidez, tá? 50. O que é isso? Eu vou executar uma operação aqui, vocês vão ver. Né? Essa operação vai ser o seguinte, ó, a camada de turbidez interpolada, se ela for maior ou igual a 50, ela vai me retornar dois valores, falso e verdadeiro, em que o falso vai ser representado pelo valor 0 e verdadeiro pelo valor 1. Então, essa é a essência da lógica booleana. Você implementa uma lógica e ela vai ser avaliada se é verdadeira ou se ela é falsa. No caso aqui, quando a gente coloca uma operação de maior ou igual, de comparação, ele vai te dar um retorno, se é verdadeiro ou se é falso. Aqui eu coloquei turbidez maior ou igual a 50. Então, todos os pixels da camada raster turbidez, que forem maior ou igual a 50, eles vão me retornar um valor verdadeiro, que é 1. E os que não forem, vão me retornar o valor 0. Então, a gente vai dar o OK aqui e vocês vão ver. Então, ficou assim, entre 0 e 1. Já são valores únicos, apesar de estar grade de contínuo, se a gente for no painel de utilização da forma como eu ensinei para vocês, se a gente vê aqui valores únicos, mandar classificar, fica entre 0 e 1. Né? Mudou a cor por conta da paleta, mas aqui está valendo, entre 0 e 1. Só são esses dois valores quando a gente utiliza essa função aqui no painel de utilização. Tá? Eu vou remover essa camada temporária, eu não quero utilizar ela. Vamos avançar na lógica do processo, tá bom? Vamos na calculadora raster de novo. E é o seguinte, eu vou, dessa vez, abrir um parênteses. Por quê? Porque tudo que você faz no parênteses, ele passa a ter uma precedência. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente vai implementar a relação lógica, só que dessa vez a gente vai atribuir valores baseado nessa atribuição lógica da lógica booleana. No caso, vou botar a mesma expressão, então, turbidez maior ou igual a 50, e aí vai me retornar valores 0 e 1. Só que dessa vez, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 50. Qual que é o meu objetivo aqui? O meu objetivo é que nem sempre eu quero ter o retorno 0 e 1. Às vezes, os valores que são maiores ou igual a 50, eu vou ter atribuição de valores que eu defini. Então, eu posso definir simplesmente o valor de 50 para todo valor que for maior ou igual a 50. Então, a expressão entre parênteses ela vai me dar um valor verdadeiro para pixels maiores que 50 e que quando multiplicado esses pixels vão receber o valor de 50, porque 1 vezes 50 é o próprio número que eu estou multiplicando. Se esse valor for falso, menores que 50, esse valor é 0. Quando multiplicados por 50, permanece em 0. Então, vamos ver aqui. Vou criar uma camada temporária
50, underline 50, né? Maiores ou igual a 50 que vão receber valores que 50. Então, quando a gente der o OK, o que vai acontecer? Da mesma forma, os pixels verdadeiros vão receber o valor de 50 e os valores menores ou igual a 50 vão ficar com valor zero. Então, aqui a gente deu mais um passo no entendimento da lógica. Agora a gente vai construir uma lógica um pouquinho mais completa nesse sentido. Agora, colocando a restrição atrelada a outro parâmetro. No caso, quando a gente viu aqui para o pH, né, de menor ou igual a 7,5, para a classe 1 vai ter valores de nitrogênio amoniacal miligramas por litro, né, 3,7, menores ou iguais a 3,7, e classe 3 entre esse intervalo de 3,7 e 13,3. Então, a gente vai construir uma função aqui. Eu vou abrir parênteses e vou botar aqui, ó, pH menor ou igual a 7,5, certo? E vou escrever o operador AND, porque ele está me atribuindo que eu quero uma coisa também junto a ela. Então, eu quero que duas lógicas, duas operações, elas caminhem juntas, tá? Elas só são verdadeiras se caminharem juntas. Vão receber o valor de 1 se caminharem juntas. E o quê? E o nitrogênio amoniacal, N-amoniacal aqui, for o quê? Menor ou igual a 3,7. E fechei o parênteses aqui. Então, eu estou dizendo que na minha camada raster pH, para aqueles pixels que for menor ou igual a 7,5, e na camada de nitrogênio amoniacal esses valores forem 3,7, os pixels da integração dessas duas camadas vão receber valor 1. Aqueles que não atenderem os dois critérios simultaneamente vão receber o valor 0. E a gente vai executar e ver essa expressão, tá? Então, vou executar aqui, vou botar aqui M amoni pH 7 underline 5. Eu não posso botar ponto, tá? Então, eu vou dar o OK aqui. E pronto. Então, eu atingi uma condição em que eu tenho pH menor ou igual a 7,5 e o nitrogênio amoniacal menor ou igual a 3,7. Bom, mais um passo, a gente vai seguir para a próxima etapa, que vai ser o quê? Classificar agora como um todo, né? Seguindo a lógica, obviamente, de toda essa tabela para todas as faixas de pH. Então, a gente vai ter um trabalho um pouco mais elaborado. Então, a gente vai agora, antes de fazer de todos, vamos pegar ainda no pH 3.7, que a gente tem duas classes. E como é que vai ser a construção da classe 1 e classe 3 dentro dessa faixa de pH? Então, a gente vai vir na calculadora raster, mais uma vez, e vamos abrir o parênteses aqui, e aí a gente vai construir a expressão mais uma vez, né, que é pH menor ou igual a 7,5. Então, essa condição ela é única, né? Tem que ser menor ou igual a 7,5. And, agora sim, nitrogênio amoniacal menor ou igual a 3,7, certo? Isso aqui fecha parênteses, vezes o quê? 1. Por que vezes 1? O resultado já vai ser 1, porque vai ser 0 ou 1. Mas eu estou dizendo que esse vezes 1 é a classe 1. Tá? É só para poder reforçar a lógica. Eu estou atribuindo o valor 1 para aqueles valores e, coincidentemente, esse valor 1 não é da lógica em si, mas é o valor da classe 1. A gente vai colocar um operador de adição e a gente vai implementar uma outra lógica agora. Tá? Qual vai ser essa outra lógica? Abre parênteses de novo, pH menor ou igual a 7,5, 7,5, and nitrogênio amoniacal, o quê? Maior ou igual, perdão, a 3,7, and, de novo, nitrogênio amoniacal menor ou igual
aqui a 13,3 e fecha o parênteses. O que eu estou fazendo aqui? Esse primeiro termo entre parênteses, eu estou atribuindo o valor 1 para a classe 1 para os pixels, tá? Que atende o critério de pH menor que 7 e nitrogênio amoniacal menor ou igual a 3,7. O segundo termo eu vou colocar somado por quê? Porque os valores que tiverem pH inferior a 7,5, porém o nitrogênio amoniacal for maior ou igual a 3,7 e menor ou igual a 13,3, eles vão entrar numa outra condição de que classe? A classe 3. E a gente viu o quê? Que a gente colocando um multiplicador e colocando um valor, a gente vai atribuir a essa condição lógica o valor que a gente deseja, que é o valor de classe 3. Então, eu finalizei essa primeira etapa para classificar todo o pH todo o nitrogênio amoniacal sob pH menor ou igual a 3,7. Eu vou botar aqui, então, amônia, pH 7,5, né? 7,5. Então, vou dar um OK aqui e a gente vai visualizar. Então, ficou assim a nossa classificação sob essa ótica. Então, a gente vai ter uma classificação que vai variar de 0 a 3. Se a gente for colocar valor único, só para vocês visualizarem, tá? Eu vou mandar classificar. Então, a gente tem 3 valores aqui. É óbvio que está cores aleatórias. Vou botar um espectral aqui, vou inverter. Então, ficou assim. Onde eu tenho classe, no caso, classe 0, que não teve nenhum enquadramento. Né? No caso, a lógica ela não teve essa contemplação. Por quê? Porque nós temos outras áreas com pHs diferentes, que são maiores que 7,5. A gente só restringiu ao pH. Então, vai haver essa questão do zero. Quando que o zero vai deixar de existir? Quando a gente contemplar todos os pixels referentes ao pH, né? Que é aqui no nosso mapinha de pH aqui. Então, quando todos os pixels aqui forem consumidos, em tese, todos os valores ou vão ser convertidos para 1, para 2, para 3, eventualmente 4, se assim houver classe 4. Ok?